Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Tiago, capítulo 1, o versículo 22 a 24, que nos dizem assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. O tema: quem conhece a palavra de Deus deve colocá-la em prática. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 12, que traz por título O Reinado de Josias. Tiago, como um bom pastor que era, alguém que era responsável por uma igreja, alguém que lidava com o dia a dia do povo, alguém que conhece cada uma das pessoas que congrega em sua igreja, ele sabe muito bem o que é isso. Ele sabe muito bem que entre o povo, no meio daqueles que são sinceros no seu servir, na sua entrega ao Senhor, existe aqueles que só estão acompanhando a multidão, só estão caminhando junto, mas não se envolvem, não sentem a responsabilidade de um legítimo representante de Deus. E isso, irmãos, nos leva a uma situação que é bastante preocupante. Porque, infelizmente, algumas pessoas vão se deixar levar por este comportamento e achar que isto é normal. Achar que o único propósito da vida desta pessoa é ir à igreja, sentar no banco ali, independente de que culto seja. Normalmente, essas pessoas só frequentam os cultos de domingo à noite, são pessoas que não frequentam culto de ensino, são pessoas que não frequentam a escola bíblica dominical, são pessoas que, por exemplo, jamais vão participar de uma proposta como esta aqui do canal. E assim sendo, essas pessoas acreditam de fato que simplesmente irem à igreja, sentarem ali no banco, elas vão receber um encanto, elas vão receber a mágica e vai acontecer uma proteção em volta de suas vidas e elas estarão guardadas de seja lá o que for que elas têm medo. Quando na verdade o cristianismo ele não é uma fantasia religiosa. O cristianismo ele não é um conjunto de encantamentos que vai proteger ou não proteger alguém. O cristianismo é uma proposta de vida. Quando o Senhor Jesus fala para nós que é necessário nascer de novo, Ele está dizendo que a vida que nós temos não serve. Ele está dizendo que a forma de viver humana, a forma de viver que nós aprendemos com os nossos pais, e nem foi por maldade não, é simplesmente porque o sistema mundano, e eu falo de sistema porque é um entendimento comum das pessoas, não estou falando aqui de teorias das conspirações não, eu estou falando que é um entendimento comum das pessoas, que a forma de viver é essa. Ah, o casamento não vai bem. Como que se resolve esse problema? Abandona, cada um vai para o lado e acabou o problema. Não é isso que a palavra de Deus prega. Não é isso que o Evangelho ensina. Ah, os filhos são rebeldes. O filho não está me agradando. O filho não está andando segundo aquilo que eu acredito que seja o comportamento correto daqueles que estão sob o meu cuidado. Então o que eu faço? Eu expulso meu filho de casa. Não é isso que a palavra ensina. Não é isso que o Evangelho ensina. Então, estas pessoas, elas vão sentar em nossos bancos, elas vão fazer parte das nossas igrejas, elas vão cantar em nossos conjuntos, porém, elas jamais vão sentir-se compromissadas, envolvidas com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. Permitir que o Evangelho de Jesus as transforme, mude a sua natureza. É difícil isso, irmãos. Tanto que esse milagre, isso é um milagre, só é possível
através do Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem esse poder de transformar uma natureza. A nossa natureza é a natureza do confronto, é a natureza do conflito, motivada pelo medo. E então nós vamos para o confronto, nós vamos para o combate. Enquanto isso, o Evangelho nos propõe confiar em Deus, descansar em Deus. Crer que a nossa vida está guardada e protegida dentro da presença do Senhor. Que o Espírito Santo encontra-se em nossas vidas, está sobre nós, está junto conosco nesta caminhada e Ele nos ajuda, nos orienta, nos fortalece, nos levanta, nos dá graça para continuar sempre avançando e sempre crescendo e transformando. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz que devemos nos renovar, sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, ou seja, tirar a nossa compreensão anterior e introduzir a compreensão do Evangelho, aquilo que o Evangelho nos ensina, que é a mensagem de Jesus, como que nós devemos nos relacionar com as pessoas. Só é possível, irmãos, transformar o mundo depois que nós formos transformados. O que a religião faz? O que o movimento religioso, a religiosidade faz? Ela quer transformar o mundo segundo a sua opinião. Não é segundo o seu comportamento. Não é através do exemplo que ela própria dá, que eles próprios dão, os tais religiosos. Mas é segundo aquilo que eles acham, acreditam que tem que ser. Enquanto isso, o Evangelho ensina para nós que a única forma de transformar o mundo, a única forma de transformar o ambiente, a única forma de transformar a nossa família é primeiro nós sermos transformados por esta palavra. Esta palavra vai nos limpar, esta palavra vai nos purificar, esta palavra vai nos fortalecer, vai nos solidificar, vai firmar os nossos passos e então o nosso testemunho será verídico, será verdade e as pessoas vão se inspirar nisso e vão poder experimentar a mesma transformação. Com a nossa influência? Não, com a influência do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem transforma. É o Espírito Santo que pega a mensagem de Jesus e devagar, um pouquinho a cada dia, vai introduzindo no nosso coração e moldando devagar, acertando as arestas do vaso, moldando, limpando, purificando, fortalecendo, para que então esse vaso seja cheio e seja uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, para todos aqueles que fazem parte da nossa vida, aos que estão na nossa casa, aos que estão na nossa igreja, aos que estão no nosso trabalho, aos que estão na nossa escola, aos que estão em volta de nós. Então as pessoas serão abençoadas através das nossas vidas, não porque somos os mais poderosos, os mais fortes, mas porque em nós encontra-se o Evangelho de Jesus, aplicado e colocado em prática pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas. E então o Espírito Santo terá espaço para operar também na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que consigamos, em nome de Jesus, colocar em prática a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo, para que assim sejamos nós, de fato, verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquem todos em paz.